dizer o que você quer no sexo. E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma questão super relevante para as mulheres, que é a capacidade de se expressar na hora do sexo, né? Eu vejo muitas mulheres que relatam assim: eu tô me relacionando já faz 6 meses, ele nunca fez um sexo oral em mim. Ele penetra, mas quando ele vai pra penetração eu não tô pronta pra penetração. A penetração é muito forte, ele me machuca. E várias questões que elas começam a relatar, mas que elas relatam pra mim, que sou a terapeuta. Pro parceiro, elas não conseguem falar, tá? E a quantidade então de mulheres que fingem orgasmo, que o cara tá achando que tá arrasando, que tá incrível, e ela tá num lugar de insatisfação. Então, essa é uma questão muito relevante pra gente pensar. E hoje eu gostaria de dar algumas dicas para que a gente possa mudar essa situação, que a gente consiga realmente se expressar na hora do sexo, tá bom? Eu também já tive muita dificuldade de me expressar e eu acredito que apesar de eu hoje conseguir me expressar com mais facilidade, de ser uma pessoa que falo sobre sexualidade, né, de uma forma mais tranquila que a maioria das pessoas, que a sexualidade é um termo que já faz parte assim do meu cotidiano. Falar sobre sexualidade sempre é uma questão que é um pouquinho desafiadora, mesmo para uma pessoa como eu, numa experiência de intimidade, né? E isso foi uma coisa que eu percebi que eu precisava desenvolver num determinado momento da minha vida. Eu percebia que muitas vezes eu vivenciava experiências sexuais que eu fazia coisas que eu não queria, ou que deixavam de acontecer coisas que eu queria, e ao invés de me posicionar, o que eu fazia? Eu acabava me afastando da pessoa. Ou o que já aconteceu, que foi até o motivo que eu cheguei ao Tantra, eu acabava me submetendo, né? E quando a gente se submete para uma experiência que não tá legal pra gente, dá ruim, né? Tem um efeito. Cada vez que você se coloca se força numa situação que não tá bacana, isso vai reverberar pro seu corpo. Então no meu corpo ele reverberou na forma de baixa libido. Eu não queria mais saber de sexo. Eu fazia sexo meio que só pra agradar o parceiro quando eu cheguei ao Tantra. Mas no meu caso foi isso. Mas pode acontecer diversas coisas. Você pode desenvolver uma disfunção sexual, um vaginismo, né, um bloqueio para a penetração, uma dispareunia, que é uma dor na penetração, uma insensibilidade do clitóris, uma anorgasmia, né, uma frigidez, uma falta de conexão com o seu corpo, justamente porque você está se colocando em experiências sexuais que não estão fazendo sentido para você. E claro que aqui eu tô falando de situações que são não tão legais, mas também pode acontecer de você estar vivendo uma experiência legal, mas que poderia ficar melhor, né? E quando eu comecei a desenvolver a minha capacidade de me expressar no sexo, foi justamente quando eu já estava nesse lugar, estava vivenciando experiências que eram legais, mas eu percebia que muitas vezes eu fazia coisas que eu não queria, mas que eu ficava constrangida de falar que não queria, que aquilo me incomodava. E às vezes também eu queria coisas e não conseguia falar. Então, ou tipo, acabava antes do tempo e eu não conseguia, eu queria continuar. Enfim, algumas dificuldades que eu gostaria de melhorar a minha experiência sexual e eu não conseguia, né? Então eu queria dar algumas dicas pra você, porque essa foi uma capacidade que eu fui desenvolvendo e que eu fui a cada vez mais me expressando e me posicionando e pedindo e falando o que eu não quero, o que eu quero. E isso fez muita diferença na minha vida sexual. Então eu acredito que é um assunto que vai fazer diferença muito na vida sexual de muitas mulheres. Bom, então o primeiro ponto para você aprender a se expressar é você começar a dar as dicas certas. Como assim dicas certas, né? Quando ele fizer aquilo que você gosta, expresse para ele, sabe? Que delícia, que gostoso.
Se ele te pegar de um jeito assim, sei lá, você gosta que ele passa a mão na sua cintura e te abraça com uma mão só. Você fala, nossa, eu adoro quando você faz isso, que você passa a mão pela minha cintura e me abraça, tal. Então você começa a falar pra ele aquilo que você gosta. Ah, eu gosto, nossa, quando você beija meu pescoço é uma delícia. Ou então quando ele estiver beijando, fala, nossa, isso é a coisa que eu mais gosto, isso é uma delícia. Então comece a se expressar, seja no momento do ato em si ou após, reforçando as coisas que ele já faz, que você gosta, que você curte, tá? Isso é uma forma de você ir direcionando ele para o seu prazer. Outro ponto para você se expressar na hora do sexo é você não dar dicas erradas. Por quê? Muitas vezes acontece, você tá, sei lá, recebendo um sexo oral ou um estímulo na sua parte interna da sua vagina, seu clitóris, e a pessoa tá te machucando e daí você não fala pra ela que tá machucando e tá incomodando e você fica sentindo aquilo e às vezes até gemendo e a pessoa achando que tá arrasando, que tá te levando para prazer, para o orgasmo, e na verdade aquilo tá gerando um incômodo em você. Então, não finge que aquilo tá gostoso, não dê a dica errada, né? Então faça, se você não conseguir falar assim, faça só um movimento de afastamento com o corpo, com a mão, tirando a mão, afastando a mão, que a pessoa já vai perceber. Se a pessoa não perceber, é importante que você fale, né? É importante que você se respeite, isso é um ato de amor próprio, né? Porque você não se respeita quando você deixa o outro te machucar e você quer que o outro fique confortável com aquilo, mas você fica no desconforto. Então é importante que você se respeite. Se você não consegue verbalizar, tenta mostrar através de gestos. Não deu certo o gesto, você vai ter que trabalhar em você a força para falar, para se expressar. Né? E trabalhar a força para se expressar vai além de você querer fazer isso na experiência sexual, tá? O processo de empoderamento, de amor próprio, passa por um lugar do autoconhecimento, onde você tem que buscar diversos recursos, como fazer meditações tântricas, é um caminho, terapia, toda a rede de apoio que é importante você ter. Muitas vezes a gente fica muito dependente de estar numa relação, então é importante que a gente tenha uma rede de apoio, que quando eu falo rede de apoio é que a gente tenha vínculos, amigos, uma carreira, um hobby, lazer, família, que a gente se sinta preenchida por várias coisas, para que a gente não fique na dependência emocional daquela pessoa que de repente é tudo pra gente, que a gente tem uma vida para além da pessoa. Isso tudo são coisas que vão ajudando no nosso processo de empoderamento, tá? E o próprio Tantra, ele é uma ferramenta de empoderamento, então eu recomendo muito que você pratique o Tantra sozinha, meditações tântricas, autotoque tântrico, tudo isso vai ajudar nesse processo, tá? E por fim, claro, você deu as dicas certas, né? Parou de dar as dicas erradas, mas ok, então aquilo que ele fazia que você já gostava, você reforçou. Aquilo que ele fazia que você não gostava, você parou de reforçar, começou a dar um freio. Só que tem coisas que você queria que ele fizesse que ele não faz. E aí? E aí você vai ter que se expressar. E aí você vai precisar desenvolver essa habilidade de pedir, né? E isso é muito importante nas experiências sexuais. Então já atendi pessoas, por exemplo, que estavam num relacionamento e 6 meses de relacionamento e a pessoa nunca fez um sexo oral e a pessoa sentia muita falta desse sexo oral. Então isso é algo que é importante que você peça, seja no ato em si, ou se você não conseguir falar no ato, que você converse com a pessoa, se é uma pessoa que você tem um relacionamento, né, que você converse em outro momento, mas se às vezes é num sexo casual e tá faltando alguma coisa que é importante pra você, se você não tá pronta pra penetração, que você precisa de mais preliminares, é importante que você peça. E não tem como você
fazer isso sem você se expressando, tá? E se expressar na experiência sexual, né, passa por esse processo de autoconhecimento, de empoderamento que eu já falei que é importante para você, assim como passa por uma quebra de crenças, né? Como assim crenças? O que te bloqueia de falar? O que vai acontecer se você falar? Você vai constranger o outro vai ter um julgamento sobre você, ele não vai querer mais ficar com você. Então, assim, é importante que você comece a se questionar quais são as crenças que estão por trás nos seus pensamentos que estão te bloqueando de se expressar. Que tipos de pensamento que passam na sua cabeça? Porque você tendo mais clareza dos pensamentos que estão por trás dessas crenças negativas, você pode questioná-los, né? Então, por exemplo, nós mulheres temos várias questões em relação à nossa sexualidade e ao nosso valor, né? Então, durante muito tempo foi colocado que a mulher deveria ser recatada e do lar. Então, uma mulher que é livre sexualmente, ela poderia ser julgada como uma mulher de menos valor. Então, se você tem uma crença de que expressar a sua sexualidade pode ser olhada pelo outro como você sendo uma mulher de menos valor, uma mulher que seria vulgar, ou qualquer outro nome negativo aí que a gente possa colocar, se você tiver uma crença por trás, isso pode ser algo que esteja te bloqueando para se expressar livremente. Então é importante você entender quais são as crenças que estão por trás desse bloqueio. O que vai acontecer? Você tem medo do quê? Do julgamento do outro? De não ser amada, de não ser respeitada, do seu valor diminuir? Quais são as crenças que estão por trás desses bloqueios que te impedem de se expressar? Quando você tem clareza dessas crenças, você pode questioná-las, né? Porque, por exemplo, crença como a mulher que vive a sua sexualidade, ela tem menos valor. Isso é uma crença que lá atrás, né, as pessoas tinham todos esses preconceitos e que hoje já foi ressignificado. Se você ainda carrega isso, então você precisa olhar para essa questão e poder ressignificar. E por último, só pra gente fechar, eu queria trazer um ponto que foi muito importante para mim no meu processo de empoderamento para que eu pudesse me expressar, porque um dos motivos que eu não me expressava era assim o medo do julgamento das pessoas, né? E eu perdi o medo do julgamento das pessoas quando eu me permiti ser vulnerável, quando eu me permiti ser imperfeita, porque eu parei de querer mostrar para o outro que eu era uma pessoa que sabia lidar com tudo, que era bem resolvida, que era isso, que era aquilo. Eu comecei a mostrar quem eu era, as minhas questões. Então eu comecei a me mostrar vulnerável. E quando saiu essa exigência de ser boa demais, suficiente demais, tudo ficou muito leve. E daí, o olhar do outro tá tudo bem, porque não tem problema se o olhar do outro sobre mim é de que eu não sou perfeita, porque eu também não tenho esse olhar, eu também não tenho essa autoexigência comigo, tá? E um livro que me ajudou, que eu recomendo muito, é o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que foi o livro onde caiu a ficha sobre essa questão de que eu me cobrava ser perfeita demais. E talvez esse seja um ponto que esteja pegando para você, né? Quando você não quer mostrar o caminho do seu prazer para o outro, talvez você está querendo mostrar para o outro que você é boa demais, perfeita demais, e você não quer mostrar que tem algumas questões aí sua. Então você poder mostrar isso para o outro traz uma leveza e uma humanidade, porque acredite, todos nós, mulheres e homens, temos as nossas questões no âmbito da sexualidade. Então, quando a gente também abre espaço, mostra a nossa vulnerabilidade, a gente abre espaço para o outro também ser mais real, ser mais humano, ser mais vulnerável. E aí a gente vai criando relações mais conectadas. Lembrando então que eu tenho o curso online de Tantra, onde eu ensino tudo sobre Tantra. Então, se você quiser aprofundar nesse universo do Tantra, que é um processo de autoconhecimento, de empoderamento, de potência
sexual, energética, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!